Bom dia, Wendel. Bom dia. Tudo bem? Você concorda que neste momento, mais do que aprimorar alguma questão técnica ou tática, é colocar a cabeça no lugar, depois da perda do título da Copa do Brasil, de tudo que aconteceu? A gente viu a cena com o Guerreiro, o episódio envolvendo o Guerreiro, um desequilíbrio emocional muito forte no jogo contra o Flamengo. Você concorda que neste momento o mais importante é isso, colocar a cabeça no lugar, olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro e ver que não é uma situação tão desesperadora assim? Como você falou, a situação é boa, né, no campeonato, né? Estamos no G4, então não tem motivo para ter algum desequilíbrio em relação a isso, né? Normal depois do você perder um título, né? Chegar tão perto de um título como a gente chegou, ter aquele baque normal, né? 2, 3 dias, mas na Chapecoense a gente já estava com cabeça no Campeonato Brasileiro. Esse jogo do Flamengo é um jogo totalmente atípico, né? Um jogo com bastante... teve as questões de expulsões, né? Mas acredito que o nosso mental está bem centrado, bem preparado para a sequência do campeonato. Como você falou, a gente está bem no campeonato, a gente tem grandes chances de estar brigando ali em cima até o final, então é isso que a gente vai buscar. Wendel, bom dia. Como você acabou de falar, tem grandes chances de estar brigando até o final, só que o Flamengo, que é líder do campeonato, tem 48 pontos. O Internacional está na 4ª colocação com 36. Qual é, agora colocando a cabeça no lugar, depois da Copa do Brasil, qual é o planejamento que vocês têm, o que vocês estão pensando, jogo a jogo? No domingo já tem o Palmeiras, depois tem uma sequência bem forte pela frente também. A gente pensa muito jogo a jogo, né? Também sabíamos que esse jogo contra o Flamengo era muito importante visando o título, né? É um jogo de 6 pontos. Infelizmente perdemos. O Flamengo abriu uma vantagem grande, 12 pontos para nós, que é uma vantagem considerável, né? Olhando o momento do campeonato, mas nada está perdido. Mas também temos muitas coisas, né, para brigar. A gente não sabe como que vai desenrolar as coisas até o final. Pode ser que daqui um tempo essa vantagem de 12 pontos esteja menor e a gente esteja na briga pelo título ainda, mas se não, a gente tem que estar pensando lá em cima, jogo a jogo, buscando os 3 pontos. Temos um jogo contra o Palmeiras também, que é um jogo fundamental. Eles estão a 9 pontos na nossa frente, a gente tem que tentar tirar essa diferença. Pensando em G4, está bem embolado ainda essa disputa, então tem muita coisa em aberto. Então a gente sabe que não adianta também a gente pensar lá em dezembro, como é que vai ser, se vai ser campeão, se vai estar no G4, se a gente não pensar nesse jogo contra o Palmeiras, né? Então, como falei, nosso foco é jogo a jogo e pensando sempre lá em cima. Wendel, esse Campeonato Brasileiro tem essa novidade que é o VAR, que também foi utilizado na Copa do Brasil, mas está sendo um Campeonato Brasileiro onde tem tido bastante reclamações da arbitragem, do VAR, não só do Inter, como de todos os times do Campeonato Brasileiro. O Inter até sofreu com isso na Copa do Brasil, até na coletiva, depois do jogo contra o Flamengo, o Inter também falou bastante da utilização do VAR e da arbitragem do jogo. Como é que está sendo para vocês, depois de um turno de avaliação de toda a Copa do Brasil com o VAR, uma avaliação dos jogadores, da utilização do árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro, na verdade no futebol brasileiro, né? A minha opinião, eu sou a favor, né, do VAR, né? Acho que veio para nos ajudar, só que é uma coisa nova que a gente precisa aprimorar, né? Como toda mudança no futebol que acontece, a gente precisa de um tempo de adaptação, e essa é uma grande mudança, né, que teve no futebol. Primeira temporada está sendo utilizado no Campeonato Brasileiro, né? Toda rodada está tendo algum tipo de polêmica, né? Contra o Flamengo agora a gente viu isso, o lance do Guerreiro, né? Nossa opinião poderia ter sido ao menos revisado pelo árbitro, né? Ter chamado o árbitro para ele tomar a decisão, né? A gente viu os comentários depois do jogo, nem os próprios comentaristas de arbitragem tiveram a mesma opinião sobre o lance. A nossa opinião foi pênalti, nós aqui, e poderia pelo menos ter sido revisto. Mas como eu falei, é algo muito diferente do que a gente estava acostumado, algo novo, que precisa de adaptação, um pouco de paciência também em todas as partes, né?
nós atletas, torcedores, a própria arbitragem tem que ter tá aprendendo a utilizar esse recurso. Acredito que no longo prazo vai ser algo benéfico para o futebol, mas a gente tem que evoluir sempre, tem que diminuir o máximo os erros, né? Na nossa opinião foi um erro esse lance, poderia ter sido consultado, ter dado pênalti, mas a avaliação é positiva no geral, né? Acho que vai ser algo bom para o futebol. Wendel, o Inter contra o Palmeiras tem desfalques em todos os setores, na defesa, meio campo e ataque. Como contornar todas essas baixas para enfrentar um time que hoje é vice-líder, tem um elenco que todos falam muito bem também? A gente sabia que em algum momento os desfalques iriam aparecer. Dificilmente você vai jogar com um campeonato tão grande, com 11, 12, 13 atletas. A gente precisa do grupo todo, como a gente vem fazendo, né? O Inter é o time que mais colocou jogadores diferentes em campo no campeonato. Isso mostra a confiança que o nosso técnico tem no grupo, né? E mesmo assim estamos no G4, mostra a qualidade também que esse grupo tem. E os próximos jogos vão ser mais uma amostra disso, né? Que a gente tem condições de brigar lá em cima, independente de quem jogue. Wendel, o Internacional perdeu esse título que parece que ainda dói muito nos jogadores e principalmente no torcedor, que tem criticado bastante as atuações, principalmente do Inter, depois da perda do título. Além do mental, que você já salientou que o Internacional está forte. Você vê que o Inter teve uma queda, sim, no rendimento? Teve 2 jogos, né, depois contra a Chapecoense e contra o Flamengo. Chapecoense, eu acredito que a gente começou bem o jogo. Fizemos um bom primeiro tempo. Segundo tempo normal, como você falou, depois de perda do título, tem todo um ambiente até mental de você querer dar uma vitória para o torcedor, dar uma resposta logo. Mas mesmo assim martelamos e conseguimos a vitória, que era um jogo difícil logo após uma derrota. E contra o Flamengo, difícil ter qualquer análise, né? Com 14 minutos teve o pênalti, jogador expulso, depois ficamos com 2 jogadores a menos. Fomos para o intervalo com 2 jogadores a menos, tentamos organizar a equipe da melhor maneira possível. Acho que fizemos um jogo bem organizado, até com 9 atletas em campo. No segundo tempo tentamos de todas as maneiras nos defender, e ainda assim conseguimos um gol que mostra também que a gente não abdicou disso. Acho que vale ressaltar também a entrega que foi esse segundo tempo. Não é fácil você correr com 45 minutos com 2 jogadores a menos contra o líder do campeonato, jogando na casa deles. E mesmo assim fizemos um jogo digno, bem defensivamente. Eles chegaram só pelos lados, por dentro a nossa tática era não tomar bola por dentro, fechar ao máximo os corredores centrais do campo, e a gente conseguiu. Mas com 2 a menos não tem como você fechar todos os espaços, né? Uma hora ou outra vai entrar uma bola ou outra. Mas acredito que essa questão da final da Copa do Brasil, difícil a gente esquecer, né? Como falei, depois do jogo vai ser uma coisa que a gente vai levar pro resto da carreira, mas o próximo jogo não quer saber, né? A Chapecoense não queria saber se a gente tinha sido campeão ou perdido. Então a gente sabe que tem que levantar logo, e foi o que a gente fez contra a Chapecoense e vai continuar fazendo. Wendel, tudo bem? Tudo. Essa rodada do Campeonato Brasileiro foi uma rodada meio estranha, né? Ontem o Cuca acabou deixando São Paulo, o Rogério foi demitido, hoje mais 2 demissões, o Zé foi demitido do Fortaleza e o Fluminense confirmou agora que o Oswaldo também foi demitido. A gente acompanha aqui que a torcida, em determinados momentos, acaba pressionando um pouco o Odair também pelos resultados, em alguns momentos por atuações. Depois desse título que acabou escapando, você acredita que no domingo também é importante vencer para segurar e frear um pouco essa pressão em cima dele diante desse cenário, dessa semana principalmente? Acho que cada demissão tem a sua história ali, né? Difícil generalizar.
Mas falando do Inter aqui, nosso trabalho tem sido muito bom, né? Desde que o Odair assumiu. Fizemos um bom brasileiro ano passado, uma ótima Copa do Brasil esse ano. Estamos bem no brasileiro esse ano. Então, o jogo de domingo para nós é importante por causa da tabela, não por outro tipo de questão. Como falei antes, a gente vai para esse jogo como se fosse uma final. Temos 17 finais ainda pela frente. Porque se conseguirmos uma vitória, a gente vai estar muito bem no campeonato. Então, não tem outra questão envolvendo isso, a não ser pensando na tabela. Wendel, domingo já é mais uma nova decisão. Você falou em 17 finais aí. O quanto essa questão dos erros de arbitragem, voltando a essa questão do erro de arbitragem, tanto que seja ele do VAR ou que seja ele da arbitragem de campo, o quanto isso pode afetar para uma equipe? Porque você jogar com 9 contra 11, 11 contra 11 já é complicado, imagina 9 contra 11. E o Inter vem numa sistemática de erros, por exemplo, contra a Chapecoense, teve que fazer 3 gols para valerem pelo menos 1. E aí mais esse erro contra o Flamengo. O que vocês conversam, o que vocês esperam para esse jogo de domingo? Próximo jogo a gente tem que tentar esquecer, né, tudo que aconteceu contra o Flamengo. Obviamente o jogo do Flamengo a gente foi, na nossa opinião, prejudicado. Mas a gente não pode levar isso para o próximo jogo, né? Tem que esquecer isso para fazer uma partida praticamente perfeita contra uma equipe que vem muito bem, né, desde a estreia do Mano. Retomaram as vitórias, mas é um adversário que a gente conhece bem, né? A gente enfrentou eles na Copa do Brasil. Todos os jogos foram equilibrados, tanto lá quanto aqui, e a gente espera que seja mais um jogo equilibrado, né? Então a gente não pode deixar essas questões externas de arbitragem, né, que nos envolvam para esse próximo jogo. Wendel, a torcida está na expectativa de uma recuperação, né? Isso é um clássico, 2 clubes do mesmo tamanho. Dá para dizer para a torcida que zerou, que começa tudo de novo, que para ir lá, o Inter está na briga pelo título, vai começar, vai esquecer o que passou, vai ser diferente? Sim, com certeza. A gente sabe que essa partida é importante para nós, o torcedor vai estar do nosso lado, como teve 3 dias após a perda do título, quando o Chapecoense já estava do nosso lado novamente. Então a gente tem certeza que domingo vai ter um bom público aqui nos apoiando, querendo a vitória do Inter, que é o que a gente quer também. Wendel, torcedor do lado, né? E aí o fator local do Inter, que é tão importante nessa temporada, mais uma vez num momento importante do ano. E o que o Inter, a gente pode esperar do Inter? Aquele jogo, por exemplo, essas atuações, essa postura, como foi contra o próprio Palmeiras na Copa do Brasil, um time intenso e pressionando o adversário? Os jogos contra o Palmeiras, né, são sempre difíceis, sempre equilibrados. Esse jogo em particular realmente foi um jogo muito bom nosso, que a gente pressionou os 90 minutos, mesmo quando a gente fez o gol. No segundo tempo a gente continuou pressionando para fazer o segundo. Fizemos, né? Que o VAR tirou esse gol também. Mas com certeza esse jogo é um jogo realmente muito bom, que a gente leva como parâmetro também aqui dentro. Esperamos que a gente possa repetir uma performance tão boa quanto foi aquela. Você já conseguiu ver algum jogo do Palmeiras com o Mano Menezes e o que acha que mudou em relação ao Palmeiras que vocês enfrentaram do Filipão? A gente acompanha, né, toda a rodada, a gente sempre vê alguma coisa dos nossos adversários. O Mano é um treinador conhecido, né? Eu já trabalhei com ele também, sei como é que ele gosta de jogar. Um cara que gosta muito de posse de bola, né? 2 linhas, sempre bem posicionado a equipe. E já dá para ver um pouco essa cara dele no Palmeiras, né? Uma equipe que retém mais um pouco a posse de bola. A equipe com o Filipão tentava um pouco mais de ligação direta, contra-ataques. São características um pouco diferentes, mas a qualidade dos jogadores estão lá, né? São os mesmos jogadores, então com certeza vão ser um jogo difícil, como foram os da Copa do Brasil. Wendel, você que é do setor defensivo, o Internacional enfrenta o Palmeiras, que tem o 2º melhor ataque do Campeonato Brasileiro, está na 2ª posição, com 45 pontos, tem 37 gols, e ontem fez 6 gols contra o CSA. Eu queria que você falasse sobre isso, já que você joga na defesa, o que esperar desse Palmeiras aqui no estádio do Internacional com um ataque tão forte? Não, a equipe realmente tem bons jogadores no ataque, né? Tem o Dudu, bastante velocidade pela direita, Luiz Adriano agora jogando por dentro, que é um jogador também de muita qualidade, Bruno Henrique vindo sempre de trás, sendo elemento surpresa.
A gente está cansado de estudar o Palmeiras já esse ano. A gente sabe de todos os jogadores, individualidades de cada um. A gente vai trabalhar agora, como a gente falou, essa mudança do Mano, sempre tem alguma coisa nova, né, em questão de equipe. É uma equipe forte, mas a gente está preparado para fazer um grande jogo. Valeu, gente. Valeu.